Olá, meus caros. Hoje nós vamos tratar de um tema que vocês têm uma curiosidade muito grande e muitas vezes me perguntam sobre a holding familiar. Quais são os custos? Já falei em outros vídeos que esses custos dependem do tipo de holding que vocês querem montar, né? Do tipo da quantidade de células, né? Cada pessoa tem uma família diferente, tem uma história diferente, tem uma separação de patrimônio, de pessoa, de negócio, né? Então, mas a gente pode ter uma base em relação a isso. Então, posso falar em relação à previsão de horas. Em relação à previsão de horas de trabalho, a gente pode ter um parâmetro para a construção do sistema de holding familiar. Em relação a um bem imóvel, quem tem um bem imóvel, uma célula veículo, 2 investimentos financeiros, mais ou menos, conforme seja um modelo de 1, 2 ou 3 células, nós temos que ter pelo menos uma sessão de viabilidade de mais ou menos 2 horas. Sempre tem essa sessão de viabilidade que eu já falei a vocês sobre ela. Vamos ter, depois dessa sessão de viabilidade, o croquis para mostrar a vocês como será a holding de vocês. Aí depois desse croquis, esse croquis pode ter mais ou menos 11 horas de formação, é o nosso tempo de trabalho de 11 horas. Aí já somando 11 mais 2, já são 13 horas de trabalho. Tem uma reunião de apresentação e aprovação do croquis com vocês, que é mais ou menos 1 hora de trabalho. Depois disso, haverá uma análise de documentação e registro para levar a minuta, que é mais ou menos de 4 horas de trabalho nosso. Depois disso, tem uma produção de minutas de 5 a 9 horas de trabalho nosso. Uma constituição da célula cofre, que é aquela célula que eu digo a vocês, que a gente coloca os bens, deixa lá. E aí, depois disso, é que passa para a divisão das cotas, né? E também tem, havendo a célula veículo, aí tem uma outra forma, uma outra estratégia. Então, a célula cofre, a constituição dela são 2 horas de trabalho. Integralização dos bens da célula cofre, nós temos para isso 2 horas de trabalho. Já falei também sobre a nossa forma de constituição. Processamento do ITBI, de 2 horas de trabalho nosso. Implementação do endereço fiscal, aí nós vamos escolher o endereço fiscal mais vantajoso, 2 horas. Qual o endereço fiscal mais vantajoso para vocês? A constituição da célula destino, que eu já falei. Depois da célula cofre, vamos fazer a divisão desses bens, né, das cotas. 2 horas de serviço, mais a constituição da célula veículo. 2 horas de trabalho nosso. Constituição da célula veículo como controladora, podemos ter também 4 horas de serviço nosso. Planejamento sucessório nós vamos fazer também, que aí a gente faz a forma como vocês querem que seja feito o planejamento sucessório, e aí isso é individual, depende de cada cliente. Aquisição da célula cofre pela célula destino, mais 2 horas. Aquisição da célula cofre pela célula veículo, mais 2 horas. Aí depois tem a aquisição da célula cofre
pela célula veículo, pela célula destino, nós temos mais 2 horas de trabalho. O acordo dos sócios, mais 1 hora de trabalho. Nós temos que colocar isso, tudo isso no contrato da holding. E a reunião com agentes financeiros, 1 hora. Isso tudo para o caso de uma construção do sistema de holding familiar simples, que tenha um bem imóvel apenas, uma célula veículo com 2 investimentos financeiros só. Seja modelo de 1, 2 ou 3 células. A hora de trabalho custa, nossa, em torno de R$800. Pode variar de R$600 a R$800. Aí nós pedimos uma entrada, depois fazemos uma minuta, o restante 40%, tudo parceladamente, o que não acontece no inventário. No inventário, a pessoa falece e rapidamente tem que providenciar aquele valor para dar entrada no inventário, porque senão vocês não conseguem adquirir os bens. Nessa sessão de viabilidade, vocês vão ser ouvidos por nós, profissionais desse time de holding familiar, time master, e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, precisarem. A doação em vida, muita gente pergunta, será que a doação em vida não seria melhor? Ela é onerosa, precisa de uma escritura pública, cartório, ITCD, perde o poder sobre o patrimônio na hora que você faz, o que não acontece na holding familiar. E não cabe o poder de arrependimento, depende de anuência do esposo ou esposa, outorga uxória. Então, na holding, a gente pode também ter 2 sistemas dentro da holding. Pode também colocar o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa, para quem tem empresa. Separar esses 2 para não atrapalhar a empresa, os negócios, e com o patrimônio pessoal, para poder você ter uma garantia maior, né? Então, esclareci, eu acho, as dúvidas de vocês, mas qualquer coisa podem entrar em contato. Inscrevam-se no meu canal e meu Instagram, meu link, meu WhatsApp estão aí embaixo. Agradeço pela atenção.